O que acontece dentro de você quando alguém te ataca? Quando a crítica chega como um golpe seco? Quando a voz do outro te atravessa como faca? O que é que realmente te machuca? Talvez você ache que é o que foi dito, mas na verdade o que mais corrói é aquilo que você faz com isso. Porque não é o ataque que te destrói, é a reação que você entrega sem pensar. É o grito que sai antes da respiração, a resposta impulsiva que tenta proteger, mas só revela o descontrole. Em um mundo onde todo mundo fala, grita e explode, manter a calma virou uma forma rara de resistência. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Sobre como encontrar o espaço entre o impulso e a escolha. Sobre o momento invisível onde você decide não reagir. E por isso, começa a vencer. O que você vai descobrir agora pode te surpreender. Porque nem sempre é gritando que você se protege. Às vezes, o maior ato de coragem é o silêncio que você escolhe manter por dentro. Fica comigo até o final, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você lida com críticas, discussões, frustrações e até com sua própria raiva. Você vai aprender a dominar a si mesmo, mesmo quando tudo à sua volta pede o contrário. E talvez, só talvez, descubra que a verdadeira força não mora na resposta, mas na pausa. E é nessa pausa que começa o que muitos chamam de autocontrole. Mas os estoicos chamavam de algo ainda mais raro: resistência. Não a resistência dura que luta contra tudo e todos, mas aquela silenciosa que se recusa a ser empurrada pelo caos dos outros. A resistência que começa quando você escolhe não se entregar à raiva, quando decide não devolver a agressão no mesmo tom. Quando entende que nem tudo precisa de resposta e que o seu valor não depende de ter a última palavra. Se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Talvez tenha sido uma frase ou um momento que lembrou alguém. A sua experiência pode ecoar na de outras pessoas que também estão buscando esse mesmo equilíbrio. E sim, cada curtida sua, cada comentário e cada nova inscrição aqui no canal faz essa mensagem chegar mais longe, faz essa conversa crescer. E mais do que isso, mostra que ainda tem gente que escolhe evoluir em silêncio, sem espetáculo, sem explosão. Esse canal não é sobre ter razão, é sobre resistir de um jeito que ninguém te ensinou. Se você sente isso também, se inscreva. A gente ainda vai falar de muitas formas de resistência. Algumas que nascem no corpo, outras que começam só com um pensamento que você recusa alimentar. E a próxima talvez seja a mais difícil de todas. Às vezes parece inevitável. Alguém diz algo, o tom sobe, e antes mesmo de perceber, já saiu de você aquilo que você nem queria dizer. O coração acelera, o corpo esquenta, a mandíbula trava. E tudo dentro do seu sistema nervoso parece conspirar para te empurrar para fora de si mesmo. Nesses momentos, é fácil acreditar que a reação é a única saída. Mas não é. Reagir é instinto. Responder é resistência. Tem uma parte sua que foi moldada para sobreviver a qualquer ameaça. Ela não pensa, só ataca ou foge. Ela late, se defende, ergue muralhas e atira palavras como lanças. Essa parte é antiga. E por mais que já estejamos longe das selvas, ela ainda comanda boa parte do que você faz. Mas existe outra parte. Uma que você só acessa quando aprende a não ser engolido pela primeira. Uma parte que não está interessada em vencer discussões, mas em vencer a si mesmo. Quando você reage, quem está no comando é a urgência do ego. Quando você responde, quem fala é a sua consciência. E essa diferença muda tudo. Porque a reação costuma ser barulhenta, mas vazia. Já a resposta verdadeira, aquela que vem depois do silêncio interno, é firme, mas leve. Não tenta provar nada, só existe, só sustenta, só resiste.
É aí que nasce a verdadeira força, não no controle dos outros, mas no domínio dos próprios impulsos. E esse domínio não se conquista com orgulho. Ele vem com prática, com quedas, com humilhações que te ensinam mais do que 1000 conselhos. Você aprende que maturidade não é não sentir, é sentir tudo. E ainda assim, não se curvar à raiva. É quando alguém te fere e você percebe que não precisa devolver a dor, que pode simplesmente não carregar, não porque é fraco, mas porque não quer se intoxicar. Você já viu como um animal ferido reage? Ele morde até quem tenta ajudar. E muita gente vive assim, mordendo a vida, machucando os outros, porque nunca aprendeu a curar o toma que está por dentro. A resistência começa quando você deixa de ser esse animal, quando para de operar no modo automático, quando percebe que respirar pode ser mais forte que gritar, que o silêncio pode ser mais violento que o ataque, que não fazer nada, às vezes é tudo. E mesmo quando a voz do outro parece uma ameaça direta, mesmo quando a injustiça quer te arrastar para baixo, existe um momento em que você pode decidir: isso não vai me possuir. Essa decisão não vem fácil. Ela dói. Mas ela salva. Salva você de se perder em reações que só alimentam o ciclo de caos que você queria interromper. Se isso falou com você de algum jeito, escreve aqui nos comentários. Hoje, eu escolho não reagir. Talvez esse simples gesto já seja o seu primeiro passo. Porque o que vem depois vai exigir ainda mais presença. Você não está quebrado, está programado. Desde antes de nascer, sua mente foi moldada para reagir ao que ameaça, atacar o que fere, fugir do que parece perigoso. Essa programação mora no seu cérebro mais antigo, aquele que chamam de cérebro límbico, a parte que não pensa, só protege. É ele quem dispara seu coração quando sente medo, quem fecha sua garganta quando alguém te acusa, quem enche seu corpo de adrenalina quando a dor parece vir de fora, mas já vive dentro. E é por isso que muitas vezes você perde o controle antes mesmo de perceber que o perdeu. Porque essa parte primitiva não espera a sua permissão. Ela age, e agir sem consciência é tudo que a resistência não é. Marco Aurélio escreveu certa vez: a alma se torna colorida com a cor dos seus pensamentos. E o que ele queria dizer, talvez, é que aquilo que você alimenta por dentro transforma a forma como você enxerga o mundo. Se você vive em estado de ataque, cada gesto parece uma ameaça. Se você está dominado pelo medo, cada silêncio parece rejeição. E é nesse terreno confuso que o cérebro límbico toma o trono. Ele não sabe distinguir crítica de perigo, desacordo de agressão, verdade de afronta. Ele só quer te manter vivo. Mas estar vivo não é o mesmo que estar em paz. É aí que entra outra parte sua. Uma que você talvez tenha esquecido de acessar. O neocórtex. A parte mais recente, mais refinada, mais sábia do seu cérebro. É ele quem questiona antes de agir. Quem observa antes de julgar. Quem escolhe a resposta ao invés de entregar a reação. Quando essa parte está ativa, a resistência se torna possível. Porque, ao contrário do impulso, ela exige pausa. E a pausa é incômoda. Ela exige que você permaneça com a raiva sem usá-la como arma. Que você sinta a dor, sem devolvê-la. Que você olhe para a ofensa, sem vestir a culpa. Mas o cérebro antigo não gosta da pausa. Ele quer urgência, quer defesa, quer alívio imediato. E é aí que muitos se perdem. Confundem sobrevivência com sabedoria. Mas resistir de verdade é justamente o oposto da pressa. É conseguir dizer a si mesmo: isso que estou sentindo é real, mas não é a única verdade. E eu não sou obrigado a me mover por isso. Abut, clareza começa aí. No momento em que você entende que seu corpo grita, mas a mente não precisa obedecer. Que a fúria pede resposta, mas sua alma não precisa pagar esse preço. A boa notícia? Esse treino começa no instante em que você observa,
Só de entender que há um cérebro tentando te salvar. Você começa a sair da guerra, porque quem observa já está acima do que o domina. E essa percepção simples muda tudo. De vítima dos seus impulsos, você passa a ser o arquiteto da sua reação. Você troca o campo de batalha externo por um campo mais vasto, o da escolha. E nessa escolha silenciosa, há mais poder do que em qualquer resposta rápida. Talvez ninguém note no começo. Talvez o mundo continue testando sua paciência, sua calma, sua maturidade. Mas algo em você já mudou. Porque agora você sabe, o primeiro campo de batalha é invisível. E quem vence por dentro, resiste por fora. Se essa ideia te atravessou, escreve nos comentários: resisto por dentro, mesmo quando tudo fora me empurra. Porque, às vezes, só escrever o que se sente já é um ato de força. É fácil confundir ação com força. Gritar, responder, rebater de imediato, tudo isso parece coragem à primeira vista, mas quase sempre é só uma fuga disfarçada de valentia. O corpo se antecipa ao que a alma ainda não entendeu, e a resposta vem antes da pergunta estar pronta. Só que existe um espaço invisível entre o que te atinge e o que você faz com isso. Um intervalo tão breve que a maioria nem percebe que ele está lá. Mas ele existe. E é nesse espaço que nasce o seu verdadeiro poder. Antes de reagir, antes do impulso ganhar voz ou gesto, há um respiro. Literalmente. Um momento onde o ar entra. E você pode decidir se o que vem depois será ruído ou resposta. A maioria nunca treinou esse espaço. Crescemos crentes de que agir rápido é sinal de inteligência. Mas sabedoria não tem pressa. E a resistência não se constrói na velocidade. Se constrói na pausa. 3 segundos. Só isso. Um instante onde você respira com intenção. Onde você se lembra de que está aqui, agora, e não dentro da tempestade que sua mente criou. 3 segundos. Onde você observa seu corpo querendo gritar. E escolhe não ser arrastado por ele. Parece simples. E de fato é. Mas não é fácil. Porque nesse pequeno intervalo entre o estímulo e a resposta, mora tudo aquilo que te desafia. Orgulho, medo, pressa, dor antiga. Respirar conscientemente por 3 segundos é como acender uma luz num quarto escuro, onde você tem medo de entrar. Mas é ali, naquele quarto, que estão guardadas as chaves da sua liberdade. Uma liberdade que ninguém vai te dar, porque ela só nasce quando você se recusa a ser dominado pelo que sente no primeiro impacto. Imagine, alguém te ofende. A dor sobe como uma onda. O velho hábito quer explodir, se justificar, devolver na mesma moeda. Mas você para. 1, 2, 3. 3 segundos onde você ainda sente tudo, mas não se entrega. Onde você respira com o corpo inteiro e observa a avalanche sem se jogar nela. Esse é o início da sua resistência. Ela não grita, não se exibe, não precisa ser reconhecida, mas transforma tudo. Porque nesse momento, você deixa de ser marionete do mundo e passa a ser arquiteto do seu próprio gesto. A pausa racional é como uma ponte invisível entre a emoção bruta e a escolha consciente. Ela não nega o que você sente, apenas te ensina que sentir não é o mesmo que agir. E isso muda tudo, porque a partir daí, até o silêncio começa a falar por você. Um silêncio que não é passivo, nem frágil. É um silêncio que contém firmeza, dignidade e presença. O tipo de silêncio que diz: eu vejo o que está acontecendo, mas não vou permitir que isso me transforme em algo que eu não quero ser. E quanto mais você pratica essa pausa, mais ela se expande. Aqueles 3 segundos viram 5, depois 10, e logo a tempestade passa. E você ainda está inteiro. Mais inteiro do que antes. Porque cada vez que você escolhe não reagir, você se aproxima de uma versão sua que não precisa mais provar nada.
Uma versão que só age quando há intenção, que só fala quando a palavra carrega consciência, que só se move quando está ancorada na resistência. Se esse espaço silencioso já fez diferença para você, ou se você sente que precisa criá-lo agora, escreve aqui nos comentários. A pausa me protege. A pausa me revela. E segue comigo. Porque há uma outra batalha que começa exatamente quando o silêncio já não é mais suficiente. Às vezes, o ataque não vem de fora, vem do próprio desejo de vencer, de ter razão, de ser ouvido mais alto que o outro. Existe uma parte sua, talvez bem lá no fundo, que se agita quando alguém discorda de você, que sente como se estivesse sendo diminuída, desfeita, humilhada. E aí, mesmo sem perceber, você ergue armaduras invisíveis, afia argumentos como lâminas, prepara defesas como quem prepara um território para a guerra. Mas o campo não é de batalha. É só uma conversa, e mesmo assim, o ego já construiu trincheiras. O nome disso é ansiedade de validação. Um medo sutil, mas insistente, de que se você não vencer agora, ninguém vai te ver. E acredite, é isso que faz tanta gente inteligente perder o equilíbrio. Porque nesse instante, a conversa já deixou de ser sobre verdade. Agora é sobre ego. Sobre quem fala mais forte, quem parece mais certo, quem sai com o último argumento. Só que há um problema. Quem precisa vencer já perdeu, porque perdeu o centro, perdeu a clareza, perdeu o que realmente importava. O estoico não busca vitória externa, ele busca domínio interno. Ele pode até perder uma discussão, se isso significar manter a própria paz. Pode ouvir injustiças sem devolvê-las, pode aceitar que o outro não entenda, sem tentar obrigar, porque ele sabe. A calma dele fala por ele. A firmeza dele ensina mais que qualquer explicação. E o que ele controla não é o outro, é a si mesmo. Mas isso não é fácil, porque o ego quer resposta. Ele sussurra que você precisa provar algo, que está sendo desrespeitado, que calar é perder. E muitas vezes você acredita. Porque essa parte do ego é esperta. Ela não grita, ela argumenta dentro de você. Diz que você merece ser ouvido, que ceder é fraqueza, que manter a calma é se diminuir. Mas tudo isso é mentira. Resistência não é passividade, é presença. Não é submissão, é sabedoria. É o gesto mais alto de quem já entendeu que dignidade não precisa de plateia. E quando você começa a perceber isso, a lógica se inverte. Você não discute mais para provar nada. Discute, se for preciso, para construir. E quando percebe que não há espaço para construção, você se recolhe. Não por covardia, mas por lucidez. Porque aprendeu que um terreno onde só o ego quer florescer nunca será fértil para o entendimento. E mais do que isso, você entende que manter sua frequência estável, mesmo diante da provocação, é o maior sinal de força. É estranho no começo. Parece que você está perdendo. Mas com o tempo, percebe que está ganhando algo muito mais raro. Domínio. Sobre o impulso de devolver. Sobre a pressa de vencer. Sobre a necessidade de ser aprovado. Isso não te torna frio, te torna livre. E nessa liberdade silenciosa, você começa a ouvir melhor e também a ser ouvido, não pela força do grito, mas pela profundidade do silêncio que você carrega. Se você já sentiu essa luta entre o ego que quer vencer e a alma que só quer paz, escreve aqui nos comentários: não preciso vencer, preciso permanecer inteiro. Porque às vezes, colocar isso em palavras já é o começo de desarmar a guerra por dentro. Nem todo golpe que você sente é seu. Às vezes, o que te atravessa não te pertence. Mas por não saber disso, você carrega o peso, reage, se culpa, se encolhe.
e se molda, pouco a pouco, a expectativa distorcida de quem nem enxerga você de verdade. É comum e quase automático tomar para si a dor que veio do outro. Uma crítica mal colocada, um comentário seco, um olhar que nega ou uma palavra que corta. E de repente você já está se perguntando: o que eu fiz de errado? Mas nem toda dor que chega em você começa em você. A verdade é que muita gente anda ferida por dentro, ferida de si mesma, de histórias mal digeridas, de fracassos abafados, de gritos engolidos desde a infância. E essas feridas, quando não curadas, buscam alívio em outros corpos. Elas se projetam, ferem porque não suportam mais ser feridas em silêncio. Então elas atacam, julgam, diminuem, zombam, gritam, como se isso desse algum alívio. Mas não dá. E se você não entende isso, acaba sendo a superfície onde a dor dos outros tenta se dissolver. A resistência, nesse caso, é não absorver o que não te pertence. É ter a clareza de que a batalha do outro pode estar te usando como espelho, mas que isso não significa que a imagem que ele vê é a sua verdade. O ataque do outro é, muitas vezes, só um reflexo da guerra que ele trava dentro de si. E quando você internaliza essa dor como identidade, perde a chance de se ver com seus próprios olhos. É por isso que o estoico não se abala com elogio e nem com ofensa. Porque ele sabe que ambas são projeções, não definições. Ele não se incha quando é aplaudido, nem se encolhe quando é atacado. Ele permanece, centrado, silencioso, consciente de que quem se define pela opinião dos outros nunca será livre. Há uma liberdade imensa em não reagir à sombra que o outro projeta em você. Porque nesse gesto, você se recusa a ser cenário da dor alheia. Você para de atuar em peças que não escolheu e volta ao seu eixo, onde há silêncio, mas também há lucidez. Isso não significa ignorar o outro. Significa não se perder nele. Significa escutar o que vem de fora, mas sem deixar que isso desloque o que existe dentro. E, se for preciso, devolver a crítica com gentileza ou com distância. Porque resistência também é saber quando não é mais sobre argumentar, é sobre se proteger. É quando você aprende a diferenciar o que vem para te alertar do que vem só para te arrastar. E isso, por si só, já é um alívio. Porque você percebe que não precisa mais se defender o tempo todo. Basta não se confundir com o que o outro diz. Quando você solta essa necessidade de aprovação, quando para de se ver pelos olhos do mundo, algo em você se aquieta. Como se uma dor antiga perdesse o sentido. Como se, enfim, você se lembrasse de que existe um valor que não depende de palavras, nem de validações externas. Ele só depende de você continuar inteiro, mesmo quando tentam te quebrar com palavras tortas. Se isso te tocou, escreva nos comentários: hoje eu devolvo o que não é meu. Porque às vezes, só reconhecer o que não te pertence já é o início de uma nova resistência. Há quem chame de pessimismo, mas Marco Aurélio chamava de lucidez. Antecipar o caos não é esperar o pior, é não se deixar quebrar por ele. O estoico sabe que o mundo é imprevisível, que as pessoas oscilam, que a vida, às vezes, empurra sem aviso. E por isso ele se prepara. Não com medo, mas com presença. Ele ensaia o impacto antes que ele venha. Visualiza as perdas antes que elas cheguem. Escuta em silêncio o que talvez um dia será dito contra ele, para que, quando for dito, não precise mais doer tanto. Essa prática tem nome. Os antigos a chamavam de premeditatio malorum, a meditação antecipada do mal. Não no sentido do mal moral, mas do mal como desconforto, como perda, como instabilidade. A ideia é simples, mas profunda. Imaginar conscientemente as situações difíceis que podem acontecer e treinar a mente para não se assustar com elas. Porque o que nos fere não é apenas o que acontece,
É o fato de sermos pegos de surpresa, de acharmos que o mundo deve andar no nosso ritmo, na nossa lógica, na nossa justiça. O guerreiro quieto não espera que tudo dê certo. Ele caminha sabendo que, em algum momento, será questionado, traído, testado. Não porque deseja isso, mas porque entende que o mundo não foi feito para agradar seu ego. Foi feito para moldar sua alma. E esse molde nem sempre é suave. Ele vem com fricção, com tensão, com desafios que forçam você a sair da sua zona de conforto ou a criar uma zona de presença dentro da própria dor. Imagine por um momento que você acorda já aceitando que pode ser mal interpretado, que alguém pode te atacar, te negar, te criticar sem justiça, mas que mesmo assim você seguirá inteiro, não porque isso não fere, mas porque você já treinou sua mente para não se perder nisso. Não se trata de esperar o pior com medo. Se trata de esperar o inevitável com coragem. De olhar para o que pode vir e dizer: se vier, estarei pronto. E se não vier, estarei em paz. Essa é a essência da resistência que os antigos cultivavam em silêncio, muito antes do mundo gritar por estabilidade. E quanto mais você pratica essa antecipação com calma, mais sua mente deixa de ser refém das surpresas. A crítica não te desmonta, a perda não te paralisa, a injustiça não rouba sua dignidade, porque você não se sente mais vítima de um mundo caótico. Você se torna parte de uma consciência que atravessa esse mundo sem se curvar a cada mudança de vento. E é aí que o verdadeiro controle nasce. Não o controle do que acontece, mas do que você faz com o que acontece. Essa prática, com o tempo, te ensina a parar de esperar que o mundo te trate como você gostaria e começa a tratar a si mesmo como alguém que merece estabilidade interna, mesmo quando tudo fora treme. O guerreiro quieto caminha sem barulho, mas com preparo, e isso faz toda a diferença. Porque o caos externo só domina quem não construiu uma fortaleza interna, e essa fortaleza é feita de previsões humildes, de ensaios mentais, de aceitação serena. Se essa técnica faz sentido para você, ou se você já tentou se preparar antes da dor chegar, escreve aqui nos comentários: me preparo em silêncio para não reagir no caos. Porque às vezes é no ensaio invisível que a resistência encontra sua forma mais real. Nem todo respeito se pede. Os mais profundos são silenciosos, nascem daquilo que você não precisa explicar. E talvez uma das maiores ironias da vida seja essa: enquanto tantos gritam para serem ouvidos, os que se mantêm calmos acabam sendo os mais escutados, não pelos ouvidos, mas pela consciência alheia. Existe um tipo de força que não se impõe, mas que se revela quando o mundo tenta te empurrar e você não se curva. Quando o ataque chega e você não se desfaz. Quando a provocação cresce e você permanece. Esse tipo de presença não se aprende em livros. Ela é construída no escuro, dentro de você, no intervalo entre a dor e a escolha. E o mais curioso é que ela é percebida mesmo quando ninguém fala sobre ela. Há algo na postura de quem não se abala que desarma, que reorganiza a energia de uma sala, que impõe respeito mesmo sem erguer a voz, porque o ser humano reconhece, no mais íntimo, quando está diante de alguém que já não precisa vencer para provar força. O que poucos entendem é que a calma, aquela que permanece mesmo sob ataque, tem uma densidade espiritual. Não é frieza, não é apatia, é maturidade. É consciência de que nem tudo precisa ser devolvido, que nem todo golpe merece resposta, que quem vive reagindo se desgasta, e quem aprende a conter se eleva. E é nesse gesto silencioso, quase invisível, que nasce uma forma rara de autoridade. Aquela que não depende de cargo, de status ou de voz mais alta, mas de coerência, de alinhamento interno, de integridade que não se quebra mesmo quando pressionada.
A verdade é que o mundo inteiro está faminto por esse tipo de postura. Ainda que não admita, porque todos, em algum nível, sabem que é fácil bater, gritar, explodir. Difícil mesmo é se manter inteiro diante do desrespeito. Dizer pouco, quando o ego quer dizer tudo. Olhar nos olhos, sem precisar vencer. Respirar fundo, quando tudo em você quer devolver na mesma moeda. E quem observa esse tipo de gesto, mesmo que não diga nada, sente, respeita. Porque viu alguém fazer o que quase ninguém consegue. Essa é a recompensa invisível da resistência. O respeito que nasce do exemplo. Não se trata de agradar, se trata de se tornar referência. Para os que te atacam, para os que te testam, mas acima de tudo, para os que te observam em silêncio e aprendem só de estar perto. Às vezes, sem perceber, você se torna espelho. Não do ego inflamado, mas da serenidade que o mundo esqueceu de praticar. E isso não tem preço. Porque mesmo quando os outros não mudam, algo ao redor começa a se reorganizar. E com o tempo, você percebe. Não precisa mais forçar nenhuma admiração. Porque o respeito verdadeiro não é gritado. É conquistado no silêncio, no gesto, no não reagir, na firmeza que só a resistência ensina. A partir daí, até os agressores passam a reconhecer, mesmo que não confessem, que há algo em você que não se compra, não se quebra, não se imita. Se isso já aconteceu contigo, se alguém já te respeitou pelo modo como você resistiu, escreve aqui nos comentários: não precisei vencer, só permaneci. Porque tem força que não precisa levantar a voz, só existir. E há um momento específico onde essa força começa a ser forjada por dentro. Talvez o que você esteja buscando não seja só paz, mas uma paz que saiba se posicionar. Uma calma que não se confunda com fraqueza. Porque existe um tipo de silêncio que engole tudo e se machuca por dentro. Mas também existe aquele silêncio que observa, que mede, que decide. Um silêncio que sabe o peso das palavras e o momento de dizê-las. Não é sobre se calar. É sobre não ser conduzido por impulsos, nem mesmo os mais justos. O verdadeiro controle não mora no peito de quem engole tudo. Ele vive em quem sabe o momento exato de se colocar sem se perder. Ser firme sem perder a paz não é um equilíbrio místico, é uma construção. E essa construção começa quando você entende que o mundo não precisa ser vencido. Ele precisa ser compreendido. Que os conflitos não desaparecem quando você grita mais alto, mas quando você aprende a dizer o essencial, com presença. Existe uma força que não precisa se impor. Ela está na forma como você sustenta um não, com dignidade. Como traça seus limites sem humilhar. Como se retira de lugares que desrespeitam sua integridade, sem precisar gritar por justiça. Resistência, nesse ponto, deixa de ser um esforço. Ela passa a ser identidade. Você não precisa mais decidir se vai reagir. Você já é alguém que não se curva ao impulso. E essa identidade não nasce do orgulho, mas da escolha diária de não ser moldado pelo ambiente, de não entregar sua paz a cada provocação, de não permitir que o temperamento do outro dite a sua temperatura. Isso não te faz frio, te faz soberano de si mesmo. E soberania emocional não é indiferença. É não se deixar sequestrar por vozes externas, por fantasmas internos, por dores passadas que querem se repetir como padrões. Você pode ser firme, pode se posicionar, pode dizer aqui não, e ainda assim manter o coração quieto. Porque não há contradição entre ser claro e ser calmo. O que confunde é o vício de acreditar que firmeza precisa de fúria, que autoridade vem do tom alto, que respeito só é conquistado pela força. A verdade é que os mais sábios que passaram por essa vida falavam baixo, mas quando falavam, ninguém esquecia, porque a força deles não estava no volume, mas na coerência entre o que sentiam e o que escolhiam fazer.
Ser esse novo você é desconfortável no começo, porque é estranho dizer não com ternura. É estranho manter o tom baixo quando tudo em você quer gritar. Mas com o tempo, isso vira natureza, vira postura, vira aquela forma silenciosa de caminhar que deixa rastros de respeito por onde passa. Não porque impõe, mas porque inspira. Você começa a perceber que não precisa mais reagir a tudo. E que, quanto mais inteiro você permanece, menos precisa se justificar. Porque o mundo começa a te reconhecer. Ali vai alguém que não se abandona para agradar ninguém, que não briga por atenção, que não discute por controle. Vai alguém que construiu por dentro o que muitos tentam impor por fora. Se isso faz sentido para você, se ser firme sem perder a paz é algo que você está aprendendo a viver, escreve aqui nos comentários. Não me escondo mais na raiva, me revelo na firmeza. Porque algumas verdades só florescem quando você decide que presença vale mais do que poder. Então chega o momento em que tudo o que foi dito aqui precisa sair do campo das ideias e tocar o chão. Não como um dever, nem como cobrança, mas como uma semente. Uma semente que só brota quando você permite que a teoria encontre o real. Porque resistência, no fim das contas, não é o que você entende com a cabeça. É o que você sustenta com o corpo quando ninguém mais está olhando. E esse corpo vai ser desafiado. Talvez ainda hoje, talvez nas próximas horas, vai acontecer de alguém cruzar seu caminho com palavras tortas. Ou de um pensamento antigo te atravessar como uma flecha, bem no meio da tarde. Talvez um olhar que te diminui, um silêncio que machuca, um erro alheio que escorre sobre o seu nome. Alguma dessas coisas vai acontecer, não por maldade do mundo, mas porque a vida sempre testa o que a gente diz que aprendeu. E é aí que a semente precisa encontrar espaço. A proposta é simples, mas não é leve. Nas próximas 24 horas, escolha não reagir. Só isso. Um ataque, uma crítica, uma lembrança dolorosa. Escolha respirar, não fugir, não rebater, não negar. Apenas respirar, observar, deixar que o impacto passe por você, sem fazer morada. E nesse instante entre o que te fere e o que você faria antes, coloque essa pausa. 3 segundos, talvez 5. Uma pequena eternidade onde o velho eu cede lugar a um outro que está nascendo agora. Não precisa ser perfeito, nem bonito, nem grandioso. Pode ser imperfeito, silencioso, invisível aos olhos do mundo, mas não será invisível aos seus. Porque mesmo que ninguém veja, você vai saber. Algo mudou. E esse saber silencioso já é uma revolução íntima. Já é um fio de dignidade sendo tecido por dentro. Discreto, mas inquebrável. É assim que começa. Com um não feito em silêncio. Com uma escolha que ninguém aplaude. Com uma pequena resistência que só você sabe que aconteceu. Mas que, no fundo, muda a forma como você pisa no mundo. Porque depois que você escolhe não reagir, você entende que muito do que te controlava só existia porque você cedia. Se você decidir aceitar esse desafio, mesmo que só internamente, escreve aqui nos comentários. Hoje eu escolho não devolver. E siga comigo, porque há algo ainda mais profundo do que resistir. É descobrir quem você se torna quando para de viver. Sob ataque. Se isso falou com você, escreva nos comentários. Resisto em silêncio, mas não me apago. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma pausa para lembrar que ainda existe um jeito de viver que não exige grito, nem máscara, nem guerra. E se você conhece alguém que está sempre reagindo, sempre na defensiva, sempre no limite, mas que no fundo só quer encontrar paz, compartilhe desse vídeo com essa pessoa. Às vezes, um silêncio acolhido pode abrir espaço para uma nova forma de existir. E se hoje foi sobre não reagir,
No próximo passo, a gente vai olhar de frente para um outro tipo de força. Aquela que te ensina a permanecer quando tudo dentro de você só quer fugir. Porque resistir é não devolver, mas também é não abandonar o que importa. E há um lugar mais profundo onde essa resistência começa a moldar quem você realmente é. Te aguardo no próximo vídeo